Uma boa noite, professores. Boa noite, professoras. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Hoje iniciamos, então, a Semana de Qualificação Docente da Faculdade ALUSC 2021 e temos a presença da professora Regina Prandini conosco. Professora Regina, gostaria inicialmente de novamente agradecer o seu aceite e a sua presença para inaugurar a nossa semana. Antes de lhe passar a palavra, tenho alguns avisos aos nossos colegas que estão assistindo a transmissão e também gostaria de fazer a leitura do seu currículo, prof. Colegas, como vocês já estavam nos acompanhando, o chat está liberado, então as interações devem com toda certeza acontecer. Comentários, dúvidas, questionamentos, por favor, realizem. Eu vou acompanhar essa noite e após a fala da professora Regina, nós teremos um momento de interlocução. Além disso, mais ao final da fala da professora Regina, nós encaminharemos um link para que vocês possam registrar suas presenças e também nos dar a devolutiva dessa primeira noite. Peço então a gentileza de que todos acessem e realizem o preenchimento. Muito bem, passado esse início, professora Regina Célia Prandini possui graduação em Pedagogia, mestrado em Educação, em Psicologia da Educação, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutorado em Educação, também em Psicologia da Educação, também pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e pós-doutorado em Educação, Psicologia da Educação, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É uma estudiosa da área da teoria de Henri Vallon. Atualmente, é professora da Faculdade Santa Marcelina e idealizadora do IEDUC, Impulso Educação, bem como pesquisadora convidada pela PUC São Paulo. Tem experiência na área de educação, com ênfase em formação de professores, atuando principalmente nos seguintes temas: desenvolvimento e aprendizagem, afetividade na educação, emoção e cognição, educação inclusiva, relações interpessoais e arte e educação. Professora Regina, a palavra está com a professora. Obrigada, Mariana. Eu queria agradecer esse convite, né, dizer que eu estou muito honrada com esse convite, e ainda de fazer parte assim de um cartão de boas-vindas, né, da faculdade para professores, coordenadores. Queria começar dizendo para vocês o imenso apreço que eu tenho pela docência, né? Eu me dedico a ela, eu sou professora e trabalho com formação de professores, então isso é uma coisa que está no meu sangue, que faz todo sentido para mim, né? E a minha fala aqui, então, tem esse título, né? Ser professor na pandemia, desafios, perspectivas, né? Medos, desejo. E nesse contexto, que é o nosso contexto agora, né? A pandemia é uma tragédia mundial, né, que, enfim, nos atingiu a todos, no mundo inteiro, de maneiras muito diferentes nas diversas regiões e muito diferente de pessoa a pessoa, né, porque cada um está nela com os recursos que tem, recursos financeiros, recursos pessoais, enfim, para enfrentar essa grande tempestade, né? Ela nos promoveu uma ruptura muito abrupta, né, da nossa rotina, da nossa vida, nos obrigou a abandonar hábitos, né, nos deixou desorganizados, nos obrigou a fazer um grande esforço para nos mantermos e organizarmos uma nova rotina, promoveu interpenetração de todos os nossos espaços, dos espaços de vida pessoal com espaço de vida de trabalho, trouxe o distanciamento físico que a gente está nele até agora, né, e que a gente vê que existe um sofrimento muito grande, né, para todos em manter esse distanciamento, e por isso tanta resistência por parte de tanta gente em manter esse distanciamento, né, a angústia financeira, quer dizer, isso sem falar, gente, do medo da doença, do sofrimento, da morte, do receio que a gente tem pelos familiares, enfim, né, toda essa situação fez com que a gente perdesse muito, né? Nós perdemos coisas em aspectos diferentes, a gente perdeu oportunidades, a gente perdeu modo de vida, alguns perderam pessoas, né? E a desigualdade social, como os professores apontaram, estão aí se aprofundando, né? Tudo isso tem sido uma grande ameaça para nós,
todos, uma ameaça à nossa saúde mental, né? Um desafio às nossas capacidades, às nossas possibilidades, em especial para os professores. Eu acho que os professores, nesse momento, tiveram uma carga extra, né? Nós, professores. Porque um dia a gente estava na sala de aula e na semana seguinte nós passamos a ter que dar aula remotamente, né? Muitos nem sabiam direito lidar com a tecnologia, a maioria dos professores nem sabia, na verdade, que o que a gente começou a fazer foi ensino remoto, não era ensino à distância. Nós fomos aprendendo aos poucos a usar, né, a tecnologia. Isso já nos apresentou um desafio, né, extra, porque os desafios da docência em lidar com uma sala de aula, com alunos diferentes, que vêm de formas diferentes, com conhecimentos diferentes, e passar conteúdos acadêmicos e uma educação de excelência, tudo isso já compõe, né, um grande painel do desafio da própria docência. Né? E aí chega a pandemia, o isolamento, a interpenetração dos espaços, a gente tem que trabalhar na nossa casa e fazer ensino remoto. Uma coisa para a qual a gente não tinha formação. A gente começou a fazer do jeito que a gente conseguiu, né? Como a gente foi encontrando formas, e os alunos foram se engajando também, pouco a pouco, da maneira como eles conseguiram. Mas uma coisa é certa, nós, professores, nos desdobramos muito, né? Nos esforçamos muito e tivemos uma intensificação do nosso trabalho cotidiano muito grande. Todos nós trabalhamos muito mais, né? E só nós, professores, sabemos, né, quanto mais foi isso, né? Isso provocou, por um lado, um sofrimento muito grande e, por outro, uma frustração, porque, pouco a pouco, a gente foi percebendo que a aprendizagem dos alunos ela não se deu na mesma proporção que o aumento dos nossos esforços, né? O aumento da nossa dedicação, o aumento do nosso tempo de trabalho. Porque os nossos alunos também entraram nessa crise sanitária de uma maneira abrupta, né? E também tiveram que se organizar, e também tiveram suas dificuldades, né? Enfim. Mas isso começou lá em março, à medida que foi indo, a gente vai se acomodando, né? A gente foi aprendendo a dar aula remota. Lembrei agora de uma coisa, na minha tese de doutorado, né, sobre ensino mediatizado por novas tecnologias naquela época, que foi lá, eu defendi em 2005, a gente estava começando naquela época a gente fazia ainda teleconferência, videoconferência, tinha que ir para um estúdio, enfim, né, e eu trabalhava pela PUC, era uma coisa assim bastante sofisticada, né? E a minha orientadora, que era a professora Laurinda Ramalho de Almeida, me deu, então, falou, olha, eu não entendo muito de tecnologia, mas eu vou dar aqui a minha contribuição. E me deu lá uma revista de contos de ficção dos anos 70, né? E tinha um conto da Miss Boltz que chegava da Lua, né? E chegava na Terra, porque ela tinha ido passar uma temporada na Lua, e chegou na Terra, e lá na Lua o ensino era presencial, e na Terra não era mais. Era tudo pela televisão. E ela diz, mas como é que eu vou ensinar os meus alunos, né, dando aula pela televisão? E aí é um conto longo, né? Depois, se vocês quiserem, eu posso passar. Eu coloquei-o de maneira resumida na minha tese, né, porque eu achei muito significativo, né? Era ficção científica nos anos 70 e em 2003, 2004, quando eu estava escrevendo, já era a realidade, mas era essa a realidade, a gente estava na televisão, né? E enfim, e aí ela vai sofrendo, buscando formas. Tinha uma professora que era super sensual e insinuava fazer striptease para dar aula, tinha outro que era meio palhaço e equilibrava giz no nariz, enfim.
E aí, a pouco, ela vai achando o jeito dela e vai promovendo algumas reuniões com os alunos, enfim, né? Mas nós caímos esse ano nessa realidade de novo, né? De repente, nós estamos dando aula pela televisão, né? Não é mais pela televisão, é pela tela do computador, mas de qualquer forma, nos anos 70, o que a gente tinha de tecnologia era muito parecido com, na televisão, era muito parecido com isso que a gente está fazendo aqui, com isso que eu estou fazendo, né? Vocês estão me vendo numa tela, enfim. Agora, hoje, essa realidade veio como uma onda, né? Um tsunami, e ela nos transformou. A continuidade ao longo do tempo disso também foi nos transformando cada vez mais. Hoje nós não somos mais os professores que nós éramos há um ano atrás, em março do ano passado, né? Hoje em dia a gente tem novos conhecimentos, a gente tem outras perspectivas, tem outros desejos, né? Aprendemos outras ferramentas. O Dewey fala do tipo de experiência que é transformadora. Ele diz nem toda experiência é transformadora, né? As experiências transformadoras são aquelas das quais a gente padece, né? E o padecimento é um sofrimento, é sofrer a experiência, né? Não no sentido de dor e tristeza, mas no sentido mesmo de estar nela de corpo e alma e aí ser transformado por ela. E isso aconteceu conosco. Agora que nós já temos uma certa adaptação a esse ensino remoto, já estamos mais adaptados, né? A realidade nos transformou, nós vamos ter que mergulhar de novo numa outra realidade, que é do ensino híbrido, né? E ao retorno ao ensino presencial, que não é o mesmo ensino presencial que a gente fazia no passado, gente. Eu tenho, assim, comigo, que vai ser muito diferente, porque a nossa sala vai ter um número menor de alunos, eles vão estar afetados de maneiras diferentes, né? Vão estar com um distanciamento físico, a gente não vai mais poder chegar e tocá-los, abraçá-los, né? Acolhê-los da maneira como a gente fazia até então, né? Agora, o que nos desafiou, né, é também o que nos abriu novas possibilidades. O ensino presencial não vai ser o mesmo, mas o ensino híbrido vai trazer outras possibilidades de atuação de uma maneira parecida com coisas que a gente já fez no ensino remoto, né, e que a gente vai poder adaptar, ajustar, né? Aí eu trouxe aqui para vocês uma citação que eu gosto muito, que é de um livro que chama O Fim da Onisciência, que é do Mauro Cerutti. O Mauro Cerutti é um filósofo italiano que trabalha sobre a teoria da complexidade, né? Ele trabalhou com Edgar Morin, e ele, então, nesse livro, o Giulio Giorelli escreveu um prefácio e colocou e dedicou a ele uma frase de um outro filósofo, um filósofo austríaco que, olha, eu não conheço, né? Eu conheci pelo prefácio, né, do Giulio Giorello, que é um filósofo, deixa eu ver aqui, ó, Friedrich Hayek, né, é um austríaco. Mas a frase é a seguinte: o homem não é e nunca será o senhor do seu próprio destino, mas a sua própria razão progride, sempre conduzindo para o desconhecido e o inesperado, onde ele aprende coisas novas. Essa frase, quando eu li, me chamou muito a atenção e eu tenho voltado a ela com certa frequência, porque nesse momento ela me diz muito, né? A gente não tem o controle do nosso destino, a gente não sabe, a gente não tinha ideia em fevereiro do ano passado que o nosso ano seria como foi. Esse ano, na verdade, a gente imagina algumas coisas para o nosso ano, mas a gente não tem ideia como é que vai ser o nosso ensino híbrido, vamos ter que começar a experimentar, vamos ter que ver os nossos alunos como vêm. Mas, de qualquer forma,
o desconhecido e o inesperado está trazendo para a gente novas possibilidades e está fazendo com que a gente aprenda e crie coisas novas, né? Ano passado, nós ficamos assim meio presos e acorrentados numa espécie de perplexidade, né? Porque como chegou o tsunami, nós fomos interrompidos, né? Porque todos fomos interrompidos na nossa vida. E aí ficamos num estado de perplexidade, assim, esperando o que ia acontecer. Ninguém fez coisa nenhuma, todo mundo tentava dar conta do dia de hoje, das coisas que tinha que fazer hoje, e vamos esperar voltar ao novo normal, né? E vamos esperar o novo normal. E a gente ficou muito tempo imobilizado nesse estado, esperando, né? Esperando. Esse ano é um ano muito diferente, porque a gente já sabe que não dá para ficar esperando, né? A gente já sabe que esse estado de pandemia vai continuar, né? Nós já temos vacina, mas a gente sabe que vai demorar, mas a gente sabe que não sabe quando isso vai chegar, né? Mas vai chegar. Mas, de toda forma, a gente sabe que não pode ficar esperando, porque não é uma coisa para amanhã, que a gente tem que se colocar em movimento, temos que recomeçar, temos que retomar, temos que recompor, né? E olha só, recompor é compor com, né? Eu pensei aqui em fazer uma pergunta para vocês pensarem um pouco. Por que vocês continuam sendo professores, né? Isso é uma coisa que eu mesmo tenho pensado. Falei, gente, com tanta dificuldade, a gente já tem tanta dificuldade da docência, e aí com essa coisa da pandemia, e a gente não se sente muitas vezes valorizado, não estamos nos grupos prioritários de vacina, vamos ter que retomar com os nossos alunos, com tantas dificuldades, por que eu não desisto? Por que é que eu continuo sendo professor? E aí, né, insistir para existir, porque eu existo sendo professora, né, e eu vou continuar insistindo em ser professor, né? E eu tenho um compromisso, e eu acho que vocês têm um compromisso, né? A gente sabe que a desigualdade exacerbou a desigualdade social, e que a educação é o que dá acesso ao mundo, né? É o que é capaz de abrir uma janela nova, né, para o aluno que está ali. A gente sabe que para o aluno que entra numa faculdade, né, como a faculdade de vocês, a faculdade é um celeiro de sonhos. É uma fonte de possibilidades, né, de possibilidades de vida, possibilidades que eles nunca teriam, a não ser passando pelo celeiro da faculdade. Eles chegam cheios de sonhos, sonhos que a gente tem que alimentar e dizer, você pode, você vai, né? Eu vou te ensinar como, né? E abrir essas possibilidades. Por isso, né, a nossa profissão faz muito sentido. A gente sabe que muitos alunos tiveram que abandonar a faculdade. A gente sabe que os que ficaram estão mantendo a faculdade com muito sacrifício, porque eles sabem o que isso significa na vida deles, porque faz toda a diferença, né? E nós acreditamos nisso, e por isso nós continuamos aqui, e por isso nós continuamos sendo professores, né? Eu tive professores que fizeram toda a diferença na minha vida, e que fizeram de mim quem eu sou, e que por causa deles eu sou professora, né? E eu comecei imitando, seguindo o modelo deles, e esse é o meu desejo hoje, né? Poder abrir esses caminhos, fazer a diferença na vida de quem estuda comigo, de quem dialoga comigo, né? E ser tocada por essas pessoas, porque a gente vai se transformando, né? À medida que a gente se entrega à docência, a docência vai nos transformando também, né?
E nós vivemos sempre, gente, não é só na pandemia, não, entre o medo e o desejo. Né? Sempre. Porque a gente quer fazer uma coisa nova, mas aí dá um medinho e fala, será que isso vai dar certo? Se eu fizer isso aqui, aí a gente ousa, tem uns mais ousados, outros menos ousados. No ensino remoto nós tivemos que ser muito ousados, né? Mas aí não tinha jeito. Né? E é exatamente desta luta entre medo e desejo que nasce a coragem. Né? E nós temos muita coragem para enfrentar o nosso dia a dia, nós temos muita coragem para enfrentar toda a situação adversa que é trabalhar na educação nesse país e nesse mundo, né? E nos dias de hoje. E dito isso, né, eu fiquei pensando muito o que eu podia falar para vocês assim que pudesse servir de material para reflexão, para como vocês vão voltar para esse ensino presencial, esse ensino híbrido, né? Que pudesse algum elemento que germinasse, que desse alguma ideia, né? O que podia ser produtivo. Né? E o que eu consegui pensar assim, é o que mais a pandemia nos atingiu foi na fragilização dos nossos vínculos sociais. Porque com isso do isolamento social, ao ficar dentro das nossas casas, ensinando das nossas casas, saindo pouco, não encontrando, quer dizer, nós estamos aqui juntos, eu não estou vendo vocês, se a situação fosse uma situação como era antes, né? Nós estaríamos num auditório, numa sala, eu estaria vendo vocês, a interação seria diferente. Quer dizer, nós fomos interrompidos nisso e nós tivemos esses vínculos muito fragilizados. Né? E passamos um ano assim. Quer dizer, se a gente não tem convivência, esses vínculos eles vão cada vez mais ficando uns fios assim finos, né? E vai ficando cada vez mais difícil de recompor. Então, eu acho que nesse momento o que a gente pode pensar, né, é que nós temos que revitalizar esses vínculos, né, que nós temos que estar juntos. E ao falar juntos, me veio agora uma imagem, né, de quando a gente está com frio, você quer ficar perto, né, e os corpos perto, eles trocam calor, eles se ajudam a manter e a enfrentar a diversidade climática. Eu acho que nós precisamos voltar a esse tempo. Né? E o que vai nos fazer, né, retomar isso, retomar nossas relações interpessoais de uma outra maneira? E o que comanda, né, isto desse afastamento, dessa fragilização de vínculos ou do fortalecimento? São as nossas emoções. Eu, como estudiosa do Vallon, eu penso sempre nas relações interpessoais e nas emoções que dão suporte para essas relações e como isso é fundamental para a constituição das pessoas, como isso é fundamental para a constituição do pensamento, para o desenvolvimento cognitivo. Né? E são essas emoções que nos ligam aos demais. Quer dizer, eu estou ligada aos meus alunos, eu estou ligada aos meus colegas, eu estou ligada à minha instituição pelas minhas emoções. Né? Ela que me dá o sentido de pertencimento à minha instituição, que me dá o sentido de pertencimento ao meu grupo de colegas. Né? E lidar com elas, nesse contexto que nós estamos, não é fácil. Né? Não é fácil. Nós tivemos vários exemplos aí de que muitas pessoas passaram por situações bastante complicadas para lidar com as emoções e ter que modelar, né? E as emoções são incontroláveis, né? O que a gente controla é a atitude que a gente tem a partir dela, porque não adianta falar não tenha raiva, a gente tem raiva, não tenha medo, a gente tem medo, né? A questão é o que a gente faz com as nossas emoções, como é que a gente expressa, como é que a gente lida, né? Como é que, e, na verdade,
a melhor maneira de lidar com elas é primeiro aceitá-las, depois expressá-las de uma maneira socialmente adequada, né? E depois pensar como é que a gente usa isso de uma maneira produtiva, né? E nas relações interpessoais isso fica muito nítido. E para fortalecimento dos vínculos, nós vamos ter que nos reaproximar e lidar com essas emoções, né? E mexer nessas emoções. Vamos ter que ter por princípio, né, a empatia e por atitude o acolhimento. A empatia, né, eu tenho falado bastante sobre empatia porque eu tenho achado uma coisa muito importante, né, muito importante nesse momento e nas relações com os alunos e nas relações dentre o próprio grupo de professores e com o coordenador, com o diretor, né, com os gestores. A gente está acostumado a pensar na empatia como colocar-se no lugar do outro. Eu não gosto dessa definição, porque eu não consigo me colocar no lugar do outro. Eu não sou o outro, eu sinto de maneira diferente, né? Tem um ditado chinês que diz que só o dono do sapato sabe onde aquele sapato lhe aperta o calo. Se você põe em outro pé, aquele sapato não vai pegar do mesmo jeito, né? Para o Vallon, a empatia, gente, é a capacidade que a gente tem de saber o que o outro está sentindo. Porque ele diz, olha, as emoções, elas são contagiantes, né? Por movimentos de mímica, atitudinal, você é capaz de olhar para uma pessoa e saber se ela está triste, se ela está feliz, enfim, a gente lê o outro, lê a emoção do outro, e a gente também se contagia por essa emoção. Então, se você entra num ambiente em que está todo mundo eufórico e tal, a gente fica eufórico também, né? Por outro lado, se a gente encontra uma amiga que está muito triste e chora copiosamente, a gente também se contagia por emoção. E a empatia é esse poder, né, da gente sentir o que o outro está sentindo. E é um poder maravilhoso, porque se eu sinto o que o outro está sentindo, eu sou capaz de falar com ele, a partir da perspectiva dele, né? Eu posso até saber que eu não reagiria daquele jeito se eu estivesse no lugar dele, porque eu sou diferente. Mas eu sei que ele está sentindo daquele jeito e eu sou capaz de falar com ele. E isso é uma atitude de acolhimento, né? O acolher, muitas vezes a gente acha que é resolver o problema do outro, né? Como é que eu vou acolher? Outro dia uma professora, numa palestra assim, também na hora do debate, falou, olha, eu tive um problema sério com um aluno e chegou e contou isso e não tinha dinheiro para pagar a luz, e aí por isso não fazia as tarefas, porque não tinha acesso ao computador, não pagava conta de luz, não tinha energia para o computador, né? Então, a gente tenta acolher. E aí o que eu falei para ela foi, você não vai resolver o problema do seu aluno. Não dá para dizer, olha, leva aqui esse dinheiro, paga essa conta de luz, né? Não é assim. Mas a atitude acolhedora está em realmente perceber, né, qual é o sentimento do outro, conseguir se colocar do lado dele, né? E ser acolhido é muito mais ser acompanhado nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. Isso dá um conforto muito grande. Então, para fortalecer, para restabelecer os nossos vínculos sociais, nós vamos precisar muito de empatia e de acolhimento. Agora, ninguém dá o que não tem. A gente tem que começar por a gente mesmo. A gente tem que acolher as nossas próprias limitações, os nossos próprios sentimentos, né? Reconhecer como é que a gente está em relação a esse retorno, como é que a gente está pensando em encontrar com os alunos, né? Assumir esses sentimentos e pensar o que eu vou fazer com eles, se acolher, se respeitar,
né? Agindo dessa forma, eu vou ser capaz de me voltar para o outro, de ser empático com ele e conseguir acolhê-lo, né? Uma pergunta que tem sido feita, né, está na mídia, está no debate da escola pública, mas volta ou não volta, né? É melhor voltar agora ou não é melhor voltar agora? E sempre ao final das palestras as pessoas têm me perguntado, mas escuta, é melhor voltar ou é melhor não voltar? O que você acha? Duas coisas, gente. Primeiro, eu acho que o debate está colocado no lugar errado. A gente não deve pensar se é melhor voltar ou não é melhor voltar, né? A gente tem que pensar em como voltar, né? Quais são as condições que a gente precisa para voltar, para restabelecer nossos vínculos, para voltar a alimentar esse celeiro de sonhos que é a universidade, voltar a dar perspectivas para os nossos alunos. Né? E acho que vocês têm pensado bastante nisso, em como voltar, como é possível, né, essa volta. E, a partir daí, fazer uma aposta. Né? E voltando a falar do Mauro Cerutti, né, ele que fala nisso, que a vida é isso, a gente não tem onisciência, a gente não sabe exatamente, a gente não tem controle. Não adianta você falar, eu vou fazer isso porque isso é o melhor. Né? A gente, na verdade, não tem o menor controle das consequências, né, daquilo que a gente faz. Muitas vezes a gente faz coisas muito bem intencionadas e depois a gente tem que guiar o passo seguinte pelas consequências que aquilo tem. E é nesse sentido que é uma aposta como um jogo. Quer dizer, está diante de um tabuleiro de xadrez, você pensa qual é a melhor jogada para aquela circunstância, para aquelas peças que estão naquele momento. E você joga. E você espera a jogada do outro lado, seja da circunstância do meio do outro, né? E aí junto, quer dizer, você jogando aqui e a circunstância jogando de lá, a gente vai encontrando, né, soluções e caminhos e o desfecho da vida, né? Porque é complexo. Não sei se é melhor voltar, mas eu acredito que os nossos alunos precisam dessa volta muito mais do que nós, né? Muito mais do que nós. Agora, eu acho que a gente está precisando da volta também, né? A gente está precisando sentir, encontrar. Não vai dar para abraçar. Isso vai ser triste, vai ser duro. Mas nós precisamos dessa volta. E pensar um pouco que não dá para simplificar, né, o mundo, as questões. Nós vamos ter que nos manter, né, nos adaptando ao que vai aparecendo, que nós estamos mergulhados na incerteza. E agora a gente tem mais consciência disso, porque antes da pandemia a gente tinha uma ilusão de previsibilidade, né? A gente tinha uma ilusão de que amanhã eu vou para a faculdade, eu vou dar aula para essa classe tem X alunos, os alunos são assim, eu dei aula semana passada, parei nesse ponto, vou seguir daqui. A gente tinha essa, que é uma ilusão, que em qualquer momento poderia vir alguma coisa interromper, mas era mais previsível. E a pandemia nos tirou isso, quer dizer, a gente agora tem mais consciência de que está mergulhado na incerteza, que está mergulhado na complexidade, mas a gente tem sim o poder de fazer apostas, né, e de montar o nosso jogo. E nós temos coragem para isso, porque do medo e do desejo nasce a coragem. E isso fala o Eduardo Galeano, né, que ele diz, dos medos nascem as coragens. Os sonhos anunciam outra realidade possível. E os delírios, outra razão. Somos o que fazemos para transformar o que somos. Né? Eu acho que nós estamos no meio, assim, isso aqui calha perfeitamente para esse momento que a gente está vivendo. Né? Um meio de incerteza, de metamorfose constante, que tudo no nosso entorno está instável,
né? A gente não sabe muito bem como vai se comportar. Nós vamos ter que começar a aprender a lidar com os alunos do jeito que eles vêm, que a gente não sabe pelo que eles passaram e como é que eles vão chegar, né? Nós vamos ter que estudar, vamos ter que aprender, vamos ter que observar, tendo a única certeza de que a gente continua mergulhado na incerteza e na transformação. E isso é um muito bom sinal. É sinal que nós estamos vivos e que a gente pode recompor, recomeçar, insistir para existir, né? Então, eu queria dizer para vocês que o meu desejo é que vocês encontrem nesse retorno muitos encontros, muitos reencontros, né, que alimentem fartamente os seus vínculos, os vínculos com os colegas, com os alunos, com a instituição, que alimentem a alegria, que alimentem o esperançar, como dizia o Paulo Freire. Nós temos que esperançar, né? Nós temos que esperançar pelo amanhã, nós temos que apostar, né, nesse nosso amanhã, tá bom? Então, um ótimo ano para vocês e, assim, muito, muito obrigada por essa oportunidade.